Aoba! Bom, pessoal, vocês estão bonzinho? Prof. Ítalo de novo, pessoal, e hoje a gente vai falar de um tema que tem jogos, muita história envolvida e talvez você já tenha comentado com os seus amigos. Hoje vamos falar dos Cavaleiros Templários. Solta a vinheta. Pessoal, o que nós já devemos levar em conta? Que os Cavaleiros Templários eles foram nada mais, nada menos que uma ordem militar da própria Igreja Católica. Pessoal, a ordem ela existiu durante 2 séculos da Idade Média e eles foram de 1118 na sua fundação até 1312. Eles foram fundados por Hugo de Payens com o rescaldo da Primeira Cruzada que acabou acontecendo em 1096. O seu objetivo principal era proteger os cristãos que voltaram a fazer peregrinação para Jerusalém, já que ela havia sido conquistada novamente. O rei Balduíno II, ao ouvir a ideia da criação da ordem, ele aceita bem rapidamente e doa o Templo de Deus para aqueles que seriam os Cavaleiros Templários. Eles ficaram conhecidos como Ordem do Templo e de Templários de quem dele participava. Pessoal, uma coisa que a gente não pode se esquecer é que existiram 3 ordens distintas: os Cavaleiros Templários, os Teutônicos e os Hospitalares. Em outubro de 1127, Hugo de Payens e mais 5 cavaleiros vão ao encontro direto do Papa, para que o próprio Papa, no caso Honório II, pudesse reconhecer a ordem como oficial. Essa visita foi tão bem sucedida que ele não conseguiu só a oficialização do próprio Papa, como ele conseguiu certos privilégios e isenção de impostos da época. Dentre os privilégios se destaca o poder de se comunicar diretamente com o Papa sem nenhuma intervenção terceira e a construção dos próprios oratórios. Café para amargar a vida que já está amarga. Os seus membros militares estavam dentre os mais qualificados nas cruzadas. Os seus membros que não participavam do combate acabavam que ficavam responsáveis por gerir a vasta economia dos templários e por meio de inovações financeiras acabaram constituindo o embrião do sistema bancário. Como o exército em si em Jerusalém nunca foi muito numeroso, no ápice da ordem em Jerusalém chegou a ter cerca de 400 cavaleiros. Agora vamos falar do recrutamento dos templários. Pessoal, a regra era bem típica da época da Idade Média. Então, os candidatos a serem cavaleiros templários, eles precisavam passar primeiramente pela autorização do bispo local. Ele deveria obrigatoriamente ser cristão e conhecer a regra templária, antes mesmo dele ser admitido. Ele precisava jurar viver em castidade, fazer voto de pobreza e ser obediente ao mestre do templo. A autorização da entrada do candidato se dava por meio de uma cerimônia promovida pelo próprio padre da ordem local. Pessoal, a primeira batalha que os templários interviram foi no ano de 1129, quando tiveram que intervir a um ataque ao rei Balduíno II, quando ele estava em uma viagem para Damasco. As derrotas dos templários. Em 1138, os templários são derrotados pelos turcos, na cidade de Tecoá. Outra derrota dos templários foi durante a tentativa de invasão da cidade de Ascalão, isso no ano de 1153, quando cerca de 14 cavaleiros foram cercados e mortos pelos turcos. A partir da Batalha do Monte Gizard, vários ataques acontecem anos após ano, inclusive um ataque a uma caravana muçulmana que ocorreu em 1182. A Batalha de Tubânia em 1183 e de Kerak em 1184, até que em 1187 ocorre a Batalha de Hattin, na qual 30 mil cruzados enfrentaram 60 mil muçulmanos e acabaram que perderam não só a batalha como também o controle de Jerusalém. Em 1219, os Cavaleiros Templários se aproveitaram do enfraquecimento do exército de Saladino, que havia tido muitas percas por causa do crescimento e do avanço do exército mongol. Os Templários conseguiram tomar Damieta, no Egito. Contudo, a falta de união entre os Cavaleiros Templários, Teutônicos e Hospitalares acabou na retirada da região meses depois. Riqueza dos Templários. Com o passar dos anos, a ordem se tornou muito rica, recebendo até terras em vários locais diferentes da Europa. Dentre uma das doações mais conhecidas se destaca a herança do rei Afonso I de Aragão, que por não ter herdeiros do sexo masculino, doou toda a sua herança para os Cavaleiros Templários e Hospitalares. Pessoal, mas não só de dinheiro vivia a ordem. Com as terras que eles receberam, eles plantavam trigo, cevada e criavam alguns animais para poder manter os cavaleiros e aqueles que faziam parte da ordem.
Assim, pessoal, a subsistência do cavaleiro se dava por meio de venda de lã, trigo, cevada, carne bovina e alguns queijos da época. Perseguição e julgamento aos templários. Com seu reino coberto por dívidas, tendo que recorrer a vários empréstimos aos templários, o rei Felipe IV da França usou sua influência sobre o Papa Clemente V para acabar com a ordem e nisso confiscar todos os seus bens. Para isso, pessoal, ele tentou difamar a imagem dos templários. Nisso, falando que os templários praticavam imoralidade, sodomia, heresia e vários outros crimes. A ordem de prisão ela foi emitida em 1307 e todos os cavaleiros templários que estavam no território francês da época foram presos. Em 1510, a Igreja Católica fez a sua própria investigação, na qual acabou depondo 573 cavaleiros templários. Todos que estavam em defesa da ordem acabaram falando que as tais confissões foram arrancadas por meio de tortura. Muitos dos templários acabaram fugindo para Portugal, pois era o único país europeu que não perseguia a ordem. No ano de 1314, o último grão-mestre da ordem, Tiago de Molay, é queimado em Paris. O Papa Clemente V declara mais tarde em uma bula papal que nenhuma comprovação de heresia havia sido confirmada, mas ainda ele afirma que pelo bem da Igreja Católica a ordem deveria ser extinta ou pelo menos reformada. Pessoal, momento bom que todo mundo estava esperando, momento curiosidade. Uma das versões que tanto se fala é da ligação ou da criação dos templários com a maçonaria. Contudo, pessoal, devemos levar em consideração que a maçonaria ela foi fundada em 1717, 4 séculos após o fim dos Cavaleiros Templários. Curiosidade 2. Pessoal, muito é questionado pela tomada tão rápida dos Templários de Jerusalém e a chegada no Monte do Templo de Deus. Especula-se que eles poderiam ter encontrado tanto a Arca da Aliança quanto o Santo Graal. No entanto, muitos escritos antigos revelam nada mencionando o Santo Graal ou algum tesouro encontrado pelos templários. Pessoal, o tão falado Bafomé, que bonitinho meu Bafomézinho, não passa de um jeito que os cristãos mencionavam o nome do profeta Maomé. Pessoal, essa imagem do Bafomé como a gente conhece hoje, muito foi inventada dos poetas e artistas da época medieval, que tentavam estigmatizar a imagem do muçulmano da época. Quarta curiosidade e a mais interessante. Pessoal, os templários que fugiram para Portugal fundaram a Ordem de Cristo, que foi responsável pelas grandes navegações de Portugal. E uma das suas conquistas foi o nosso Brasil. Então, para vocês que não sabem, o nosso Brasil foi descoberto por uma fagulha dos Cavaleiros Templários, na qual eles levavam a cruz da Ordem nas suas velas para simbolizar os Cavaleiros da Ordem de Cristo. Pessoal, a Ordem dos Templários ela não foi a mais forte, nem de longe, mas com certeza ela foi uma das mais marcantes. Devemos levar em consideração que boa parte do sistema monetário, inclusive a criação de cheques que nós usamos até hoje, foram inventados por eles. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero poder ter ajudado com uma curiosidade aleatória sobre os Templários. Também é um tema muito amplo, então vale a pena pesquisar. Espero que tenham gostado, então um forte abraço. E é isso, pessoal. Tamo junto, muito obrigado e um beijo. Fiquem com Deus, viu?